E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube para a gente falar sobre o Pedro Martins. O Pedro Martins, que está na alça de mira de todo santista, da mídia santista, da torcida santista, dos dirigentes santistas, conselho deliberativo, conselho gestor e até do presidente Marcelo Teixeira. A qualquer momento ele deve cair. A qualquer momento o presidente santista deve anunciar a demissão do Pedro Martins. Mas não tem só isso nesse vídeo não. Tem isso também, vamos comentar sobre lesões, novas lesões no Santos. O Santos é um time que eu vou dizer uma coisa, hein? E não é lesão de tornozelo, a pancada aqui, não. Lesão muscular. Mais um jogador. E vamos falar também a respeito do jogo contra o Flamengo. Mando do Santos que pode mudar de local. Tá bom? Gente, mas antes de a gente falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho e também no final, se for possível, dá o hype também, para ajudar a propagar esse canal aqui na internet, tá bom? Pessoal, antes de a gente falar sobre tudo isso, eu queria lembrar para vocês que a GoCase, patrocinadora aqui desse canal, tem produtos maravilhosos do Santos, hein? Olha, produtos 100% personalizados para você comprar, para você dar para alguém também. Então, por exemplo, esse aí está escrito Sormani. Agora você pode colocar o nome que você quiser aqui. Você chama o quê? Leonardo? Põe Leonardo. Você quer dar de presente para sua namorada, a Beatriz? Você dá para Beatriz, você coloca a Beatriz aqui, assim vai. Quer dar para a mamãe? Põe o nome dela. Para o papai? Para quem você quiser. Essa garrafa aqui é uma garrafa térmica fresh com a base de silicone. Não cai, não tem perigo. Caiu não, ela... Difícil, ó, só se você for, de fato, bem estabanado, senão não cai. Quer uma outra garrafa legal também do Santos, para você presentear? Essa daqui é a Urban. A Urban também tem a base de silicone. Muito legal e você também pode personalizar. Tem mais coisa ainda, gente. Tem mais coisa ainda que eu queria mostrar para vocês. Ó, olha a capinha de celular. Tá vendo? Olha que coisa linda. Ó, 10 do Pelé, Sormani, você põe teu nome. Só botar o meu nome. Claro que não. Aqui também, você põe o seu nome, ou de quem você queira presentear. Tá vendo? Do Santos. Mais uma. Essa daqui, preta. Mas é o seguinte, gente, essa aqui, a preta, você pode encontrar branquinha. Essa branquinha você pode encontrar preta. A garrafinha você também pode encontrar de diversas cores. Mas para isso, vocês têm que ir no site da GoCase. gocase.com.br/Santos. Tá? E não se esqueçam, você você vai ter 10% de desconto nisso tudo se você usar o cupom GOSORMANI, tá bom? Gente, é o seguinte, o Pedro Martins, essa notícia foi dada em primeira mão pelo Ricardinho Martins, que não tem nada a ver, não são parentes não, hein? E foi dada em primeira mão na manhã desta quinta-feira, tá lá no canal dele. Ele deu essa informação que a qualquer momento o Pedro Martins pode cair. O Diário Peixe também confirmou, muito embora o presidente Marcelo Teixeira, em contato com o Wagner Frederico, tenha dito que a notícia não tem fundamento. Mas não é isso não. Isso vocês sabem qual é que são os dirigentes. Eles costumam meio que dar uma maquiada na informação, dar uma segurada aqui e ali, porque ainda estão tentando finalizar um acordo, alguma coisa assim. A informação que o Ricardinho trouxe, que o Diário do Peixe confirmou, e que eu também fiquei sabendo, é que de fato o Pedro Martins está com seus dias contados no Santos Futebol Clube. Graças a Deus, não vai fazer falta para ninguém, Olha, que seja feliz para onde for, passar bem com ferro elétrico. Gente, esse fulano, esse Pedro Martins, o CEO da camisa azul claro, que só tinha aquela camisa, um garoto, um moleque, dada a idade dele, gente, um cara ocupar o cargo de CEO do Santos com 32 anos de idade, tem dó, gente. Tem essa da paciência, não tem o menor cabimento. Qual a experiência dele no mundo do futebol para ter esse cargo? Foi empurrado goela abaixo, Marcelo Teixeira, pela Federação Paulista, eu já contei para vocês, e por interesse também do Marcelo Teixeira e do Santos em comprar a área do CT Rei Pelé, que é da União. O Pedro Martins é filho do futuro presidente do PT, que é o partido do presidente Lula, que preside a União, certo? Então, tudo isso aí foi se somando, se avolumando, e o Santos pegou o Pedro Martins. E agora vai mandar embora. Por quê? Porque o cara não é do ramo, gente. Porque o cara é fraco. Porque o cara não tem visão. O Pedro Martins ficou no Santos 5 meses. Estou imaginando que isso vai ser confirmado agora nesse mês de maio. A demissão dele. 5 meses. 400 mil reais por mês. Ele ganha 300 e 100 mil reais para os assessores dele.
Então ele custou, ele e os seus assessores, ao Santos, 500 mil reais. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Tem uma pontinha também de dezembro, mas vamos juntar isso aí com maio. Entendeu? Então, 5 meses vezes 4, 2 milhões. 2 milhões. Ele custou 2 milhões de reais ao Santos nesses 5 meses. 2 milhões. Sem contar a multa, que o contrato dele deve ter multa. Óbvio que deve ter multa. Vai ter que pagar mais uma multa para ele também. Embora, não sei se o salário dele é CLT, uma parte ou não é, isso eu não sei. Essa informação eu não tenho. Mas vai ter multa aí, você pode ter certeza que vai. Quer dizer, 2 milhões, mais uma multa pequena que seja, mas o grande prejuízo que o Santos vai tomar com o Pedro Martins é a questão do contrato do Caixinha. Isso sim, esse foi o grande dano que o Pedro Martins trouxe ao Santos. O Santos terá que pagar uma multa de 15 milhões de reais, informação que, aliás, nos foi dada pelo Rodolfo Gomes, em primeira mão, vai ter que pagar 15 milhões de reais de multa para o Pedro Caixinha e sua comissão. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Ah, Sormani, mas quem decide é o presidente. É verdade. Quem vai, o presidente, o Marcelo Teixeira, se não fosse irresponsável, ele chegava assim, ô Pedro Martins, você tá louco? Eu vou dar uma multa dessa de 15 milhões pro Pedro Caixinha? Não vou contratar. Ah, presidente, mas se não contratar, ou se não puser essa cláusula, ele não vai aceitar. Então, não faz, velho. Claro que o presidente Marcelo Teixeira deveria ter agido com responsabilidade. Mas irresponsável como é, e mau gestor como é, ele assinou esse contrato. E o Santos tem que pagar à vista. O caso já está na FIFA, porque o Santos não pagou até agora, 15 milhões de reais para o Pedro Caixinha. Entendeu? Pedro Caixinha que não conseguiu seduzir, Pedro Martins, perdão, que não conseguiu seduzir o Caixinha a assinar um contrato sem uma multa dessa, ou com uma multa menor, né? Então, quer dizer, tá tudo errado. E ao que tudo indica, graças a Deus, o Pedro Martins será demitido. Quem o Santos vai contratar depois? Isso é um negócio que nós vamos ver lá para frente. Lá para frente. Mas o importante é que agora o Pedro Martins está na alça de mira dos dirigentes, enfim, da instituição Santos Futebol Clube. E quando eu falo instituição, eu incluo vocês também, torcedores, e nós, jornalistas que somos santistas e que nos dedicamos, né, o nosso trabalho ao Santos Futebol Clube. Então essa foi a grande notícia desta quinta-feira. Pedro Martins, a qualquer momento, será oficializado como mais um desempregado do Santos Futebol Clube. O Santos mandou embora muita gente, hein? Meu Deus do céu. Nossa Senhora, Pedro Caixinha, agora o Pedro Martins. Quanto dinheiro jogado fora, hein? Quanto dinheiro jogado fora, meu Deus. Isso chama-se má gestão. Na gestão boa, não comete esses equívocos. Não comete. Não comete. Mas enfim, gente, a gente sabe muito bem. Esse é o modelo associativo. Se fosse uma SAF, seria diferente. Porque arde no bolso do cara. Então, o Santos tem que pagar 15 milhões de indenização para o Caixinha. Vai ter que pagar para o Pedro Martins, o Pedro Martins custou ao Santos, sei lá, 4 milhões. Deu quase 20 milhões nessa brincadeira aí. Isso vai arder no bolso da família Teixeira? Claro que não. Vai arder nos cofres do Santos, que não tem dono. Porque é um clube de futebol, modelo associativo. E a SAF evitaria isso. Ou seja, contratações equivocadas, contratos mal feitos. E por que eu estou voltando a falar de SAF? Porque é o desejo nosso. É o desejo de todos nós, a SAF. Desejo meu e desejo da maioria esmagadora dos torcedores do Santos. Tem gente que não gosta, que acha que está errado. Mas tem gente que achava que não era uma boa e que hoje mudou de posição. E acha que a SAF é uma saída. Óbvio que é. Óbvio que é. Não dá mais para o Santos ser dirigido pela Belmiro Holândia. Porque sai o Marcelo Teixeira, volta o Rueda. Volta o Rueda, depois ele sai, retorna o Marcelo Teixeira. Depois sai, vai voltar quem? Vai voltar... É por aí que vai sempre, gente. Uma SAF não é assim que funciona. É dinheiro do cara. O cara tá preocupado. Porque se tudo der certo, ele que vai perder o dinheiro. Se tudo der errado, como tá dando, se tudo der certo, ele que ganha o dinheiro. Se tudo der errado, quem perde é ele. E no caso do modelo associativo, se der errado, quem vai se danar é o clube. E outra coisa, nesse modelo da SAF, nós falamos, hoje, o Bruno Lima da Trivela trouxe uma matéria importante, dizendo que um grupo de 43 conselheiros
pediu, na reunião dessa quinta-feira à noite, vai acontecer daqui a pouquinho, explicações sobre esse contrato com a W Torre. E por que é que o Santos não faz ele mesmo um estádio? E por que é que tem que ser reformada a Vila Belmiro? A Vila Belmiro que não tem estacionamento, não tem para onde crescer, tem um problema de impacto ambiental, essa obra pode ser embargada a qualquer momento, tem muito problema nessa construção da Vila Belmiro. Não tem a menor dúvida disso. Tem muito problema. Então esses dirigentes, esses conselheiros estão pedindo explicações ao Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira que está muito pressionado. Primeiro teve que aceitar a presença de torcedores organizados dentro da escola dele, gente. Você acha que tem cabimento um troço desse? Dentro da escola, imagina os alunos entrando e saindo, vendo os torcedores organizados, os caras chegando lá, aos bandos, gritando, pá. Gente, tem cabimento. Então ele foi obrigado a fazer essa reunião. Agora vai mandar embora o Pedro Martins. E hoje à noite, nessa quinta-feira, vai ser arguído por conselheiros a respeito dessa reforma da Vila Belmiro. Porque eles entendem que... Porque, por exemplo, essa reforma da Vila Belmiro não é que foi aprovada e vai começar. Não! O Santos vai ter que levantar 200 milhões de reais. Venda de naming rights, cadeiras cativas, camarotes e por aí vai. Se não levantar, não tem reforma. Mesmo tendo sido aprovado pelo Conselho Deliberativo e também pelos associados santistas. Precisa dessa grana. No Palmeiras, quando foi feita a reforma, não precisou nada disso. A W Torre, entrou com dinheiro. Já fez, tanto é que está administrando até hoje e tudo mais. No Santos precisa desse aporte. Porque a W Torre hoje não é uma empresa que tem em cofres dinheiro como ela tinha na época do Palmeiras. Que não precisa. Eu derrubo tudo e depois fizeram o contrato, amarraram e tudo mais. Agora não, precisa. E esses conselheiros querem saber o quê? Por que o Santos, com esse dinheiro, já não começa ele próprio fazer uma arena? Tá? Aí muita gente fala, eu estava até ouvindo meu amigo, o Farinha, o Henrique Farinha, falando sobre isso. Não dá, o Santos não tem dinheiro. Farinha, é verdade, você tem razão. O Santos não tem dinheiro, cara. Não tem. E todas as suas preocupações procedem. Mas, se for uma SAF, a SAF constrói. A SAF constrói. O que é levantar um estádio de futebol para uma SAF como a do Grupo City? O que é levantar um estádio de futebol para 40 mil pessoas, que seja, para uma empresa indiana, lá do mundo árabe? Não é nada. Porque um estádio desse vai custar, se não houver sacanagem, bandalheira, pedra de mármore no banheiro, televisor de LED, enquanto você está fazendo xixi, você fica olhando. Se você não fizer nada disso, esse estádio vai custar uns 600, 700 milhões. O Peñarol levantou o estádio, gente. O Peñarol não tem dinheiro. Eles levantaram o estádio para 50 mil pessoas em Montevidéu. O Peñarol, que é o estádio chamado Campeão del Siglo. É só vocês olharem, hein? Não custou isso. Não custou isso. Então, é possível fazer esse estádio se o clube se transformar em SAF. Porque um estádio aí, digamos que seja um estádio de 1 bi de reais. 1 bi de reais em dólar, que é a moeda circulante no mundo, o euro, mas a gente fala mais do futebol, mas dólar é que gera, que é a moeda que é feita, todas as negociações, que são feitas todas as negociações, um dinheiro desse 1 bilhão vai custar 200 milhões. O que é 200 milhões de dólares para uma empresa do mundo árabe? Para um grupo como o do City? Não é nada. Agora, para o Santos, 1 bilhão não dá para levantar. Não constrói. Porque essa é quase que a dívida do Santos. Então, se o Santos for ser negociado e se tornar uma SAF, então ele tem que ser, na hora que vai negociar, com quem vai comprar, fala assim, seguinte, ó, a gente tem um passivo, ou seja, a gente tem uma dívida de quase 1 bilhão. A gente precisa de mais 1 bilhão para construir um estádio. E a gente vai precisar de 2 bilhões para reforçar esse time e transformar esse time de novo num time competitivo, porque precisamos investir também esse dinheiro na base, modernização dos nossos CTs, do departamento de saúde da base e por aí vai. Então vamos dizer que você chega num valor para vender o Santos, algo em torno de 4, 5 bilhões. Não é caro, gente. Não é caro. Para esse pessoal, não é caro. Não bate 1 bilhão de dólares. Isso para eles é dinheiro de pinga. Entendeu? Agora, você pode negociar. O cara pode fazer, não, 2 bilhões
em reforço, eu não dou, mas eu pago a dívida, construo o estádio e jogo mais 1 bi. Gente, é tudo negociável. E é por isso que tem que virar SAF. Porque se não virar SAF, o que vai acontecer? Vai ser reformada a Vila Belmiro, entendeu? O Santos vai ficar lá, em si mesmado, na Belmirolândia, vai jogar para 10, 15 mil pessoas no máximo. Se fizer um estádio, através de uma SAF, no ABC de São Paulo, como eu já falei, gente, é um estádio que vai atender toda, não digo toda, mas boa parte, a esmagadora maioria dos torcedores do Santos que se encontram na Grande São Paulo, região da Baixada Santista e também na periferia, nas cidades que ficam na periferia da região metropolitana de São Paulo. Entendeu? A região do ABC tem 5 milhões de habitantes. Não tem arena lá. Não tem. Eu tive pesquisando aqui. Não tem. A melhor casa de show lá é para 2 mil pessoas. É uma casa fechada. Tipo esses... um teto, não é estádio de futebol. Não tem. Agora, se você constrói uma arena lá, para uma cidade, para uma região que tem 5 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes, pô, gente, maravilhoso. E outra coisa, quem mora ali na região ali próximo, pode pegar o Rodoanel para chegar lá. Não é difícil. Gente, é uma beleza, uma beleza. Então, no ABC você contemplaria o torcedor que mora em São Paulo, o torcedor da Grande São Paulo, o torcedor de Santos, da Baixada Santista, e o cara que mora ali no ABC, gente. Repito, isso só vai ser possível se o Santos virar uma SAF. Porque, caminhando com as próprias pernas, o Santos não consegue fazer isso. Porque não tem uma alma com 4 neurônios capaz de fazer isso. Não tem. Não existe dirigente de futebol capaz de fazer isso. O que o Corinthians tentou fazer, o que aconteceu? A dívida dele hoje está batendo 2,5 bilhões. Porque quis ser bonitinho, contou, lógico, com as benesses de políticos, etc e tal, construiu um estádio. Esse estádio, hoje, está em dívida, o Corinthians não consegue pagar o juro. Não é que ele consegue diminuir a dívida. A dívida é tanto e tem tanto de juro no mês, no ano. Aí ele paga os juros, mas a dívida permanece. Porque não tem jeito, gente. Não tem jeito. Eu quero ver o que o Flamengo vai fazer. Vai ser um problema. Escuta o que eu estou falando. O Flamengo tem que fazer um estádio com o dinheiro próprio. Vamos ver como é que vai ser. É duro, gente. Não consegue fazer. Isso você fazia no passado. Como o São Paulo fez o Morumbi, os 2 times de Porto Alegre fizeram os seus estádios, o Atlético Paranaense também fez e ajudou também, teve muito da ajuda do governo federal, estadual e municipal por conta da Copa do Mundo 2014, que ajudou a ampliar e transformar aquela arena numa arena maravilhosa, teto retrátil. Hoje os tempos são outros. Mudou tudo. Mudou tudo. E se bem que a arena do Atlético, ela já existia, só foi feita uma ampliação. Não foi uma construção, foi uma ampliação. Então hoje, gente, não dá. Clube de futebol não consegue levantar um estádio. Ah, senhor Mani, mas aí eu estava vendo lá o pessoal dizendo, ah, mas o estádio grande desse aí, quanto que vai ser a manutenção? É caro demais. É problema da SAF. Problema da SAF. Não tem nada a ver com o Santos. A SAF comprou o Santos e, entre outras coisas, ela sabe que vai ter que levantar o estádio, vai ter que fazer a manutenção desse estádio. Gente, a SAF é a saída. Não tem solução. Claro que você precisa saber com quem você vai se associar. Porque não você pode fazer uma burrada igual fez o Vasco da Gama. Mas o Grupo City, por exemplo, que está no Bahia hoje, passou no Santos antes de ir para Salvador. E o Andrés Gueda não abriu a porta para ninguém. Os caras foram para onde? Salvador. Estão lá no Bahia. Olha o Bahia como é que tá. Ah, sua mãe perdeu ontem do Nacional por 3-1. Mas é o primeiro colocado no grupo, com chance de passar para a fase seguinte. Está disputando a Libertadores. Não corre risco de ser rebaixado. Entra no campeonato. O Bahia hoje, por exemplo, é o 6º colocado. Tem 12 pontos. 4 a menos que o Palmeiras e o Bragantino, que são os líderes com 16. É esse o Bahia. Enquanto isso, o Santos está lá embaixo, na zona do rebaixamento. 19º colocado, com 4 pontos conquistados apenas. Então, gente, não tem jeito. É SAF. SAF não tem jeito, tá? Uma SAF jamais contrataria o Pedro Martins. Claro que não contrataria. Ah, senhor Mani, mas ele era lá do Botafogo, que era uma SAF também, mas ele não era CEO. CEO lá é outro cara, como é que ele chama? Tairo Arruda, acho que é isso. Acho que é isso. Ele não era. Ele era mais um cara lá que ele não é que ele mandava, ele era pau mandado, mandavam nele lá. Agora o cara sai do Botafogo, pode ir embora.
Então uma SAF vai pensar 2 vezes antes de contratar determinados profissionais para ter determinadas posições dentro da sua empresa. Porque os caras sabem que o dinheiro é dele. No Santos, modelo associativo, ou no Palmeiras, modelo associativo, qualquer um que é modelo associativo, o dinheiro não arde, se for desperdiçado, no bolso de quem é presidente. Porque é dinheiro sem dono do clube de futebol. Entendeu? Gente, outra coisa. João Schmidt, lesão muscular. Mais uma. Incrível. A gente entende que é normal, que o calendário é puxado, o futebol hoje é muito mais exigente do que no passado, mas o número de contusões é impressionante, gente. É impressionante. Agora, eu não sou preparador físico. Não sou. Mas eu vivo nesse mundo há 45 anos. 45 anos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Já conversei com muitos preparadores físicos. Já li muito sobre o assunto. Gente, o Santos não treina. Consequentemente, ele não está preparado para as exigências de um time de futebol. Perdão, para as exigências de um jogo de futebol. O jogo de futebol, a intensidade, você não consegue reproduzir num treino, por mais puxado que esse treino seja, por mais intenso que esse treino seja. Você não consegue reproduzir. Porque tem a parte mental também, que exige demais. E isso acaba se refletindo também no físico. Então, se você não tiver uma preparação física boa, danada de boa, vai chegar o jogo, você vai sentir. O Santos trabalha meio período por dia. Eu estava até lendo um tweet do Giovanni Martinelli. Ele postou lá e com razão. O Santos jogou domingo, folgou segunda, trabalhou terça-feira à tarde, mas quem jogou fez regenerativo. O pessoal só treinou para valer na quarta-feira. Como é que pode? Não dá. Aí chega o jogo, vem a intensidade do jogo, a sua musculatura não está preparada. Porque o jogo exige demais. E a hora que você tenta dar aquele algo mais, pum, estoura o músculo. O Fábio Maceredian está chegando agora como preparador físico, ele é muito bom, muito conceituado, seleção brasileira e vários clubes importantes do Brasil. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Eu estou aguardando para continuar vendo esse modelo de treinamento do Santos. Ah, Sormani, no mundo inteiro é assim. Bom, mas no Santos não está funcionando. O Santos é um time que se lesiona demais. Então, quer dizer o seguinte, está se lesionando demais porque está treinando demais? Vão diminuir mais ainda? Então, fica em casa só se apresenta para o jogo. É isso que vocês estão propondo? Não, gente, o Santos está treinando de menos. É por isso que os jogadores vivem machucados. E ninguém fala nada. Lamentavelmente. Então, o João Schmidt é desfalque certo para o jogo contra o Ceará na segunda-feira. Compensação, o Zé Rafael vai dar uma entrevista coletiva amanhã de apresentação na Vila Belmiro. Acho que é meio-dia ou meio-dia e meia. Uma coisa assim. Já vai ser apresentado. Coisa que não aconteceu até agora. Porque ele foi contratado, estava fazendo tratamento para recuperar o problema na coluna, fez cirurgia, etc e tal, e deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará. O Barreal também deve ser relacionado para a partida contra o Ceará. Agora a gente fica na expectativa do Neymar. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. A expectativa maior não é nem na recuperação dele. É também na recuperação dele. Mas principalmente na renovação de contrato dele com o Santos. Para fechar essa nossa conversa, pessoal, jogo contra o Flamengo, 16 de julho. 16 de julho, tá? Tá mais para frente ainda. A mesma empresa que levou o jogo do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba para São Luís do Maranhão, está querendo levar esse jogo do Santos para lá. É a empresa que, pelo que eu me informei, já está levando esse jogo do Santos contra o Ceará e que já fez aquele amistoso do Santos contra o Coritiba. Entendeu? Agora me surgiu uma dúvida. Eu não sei se é essa empresa não. Eu acho que não é. Eu acho que é outra empresa. A empresa do amistoso contra o Coritiba e do jogo de segunda-feira contra o Ceará é uma. Essa que quer levar o jogo do Santos contra o Flamengo para São Luís do Maranhão é outra. E em levando para lá, o dinheiro não vai ser 1 milhão só não. Porque o Santos ganhou 1 milhão para fazer o amistoso com o Coritiba. Vai ganhar 1 milhão para esse jogo contra o Ceará. A informação que quem deu em primeira mão foi a Raíssa Simplício. Raíssa Simplício, que sabe tudo de Flamengo, trabalha comigo lá na Placar TV, faz o placar aberto das 6 até as 7h30 da noite, com enfoque todinho voltado para o Rio de Janeiro. Ela deu essa informação.
Isso aí, se o Santos aceitar, deve render ao Santos algo em torno de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Enfim, gente, esse jogo do Santos e Flamengo, repito, marcado para o dia 16 de julho, pode sair da Vila Belmiro e ir lá para o Nordeste. E em troca disso, o Santos pode ganhar esse dinheirão. E o Santos precisa de dinheiro. Por quê? Porque é mal administrado. Atualmente, não. Isso vem desde lá de trás. Mas o Santos é muito mal administrado. É castigado demais pela Belmirolândia. E a gente sabe disso. E aí, gostaram? O papo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, hein? Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e não se esqueça também de dar o hype no final do vídeo. E compre os produtos da GoCase. Fechado? Use o cupom GOLSORMANI. Vai lá na golcase.com.br/Santos. Tem coisas lindas, olha, como essa garrafinha aqui, ó. Ó, gente, ó, coisa linda. Ó, essa aqui também é linda, tá bom? Pessoal, tá o distintivo do Santos aqui também, tá? Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente volta a se falar a qualquer momento. Qualquer novidade eu volto, senão, amanhã, sexta-feira, a gente volta a trocar uma nova ideia aqui. Nos falamos.